Olá, queridos, tudo bem com vocês? Tudo bom? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse culto maravilhoso. Eu espero que você esteja em paz com a sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar primeiro. Nós vamos tratar um tema muito interessante hoje sobre pensamento transformado. Pensamento transformado. Isso é muito importante para a nossa vida. Mas eu quero orar primeiro, se você puder fechar seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, pedindo a Tua misericórdia, a Tua unção sobre nós nesse momento, aqueles que estão assistindo em suas casas, nesse momento, esse culto, essa palavra que possa entrar no coração, nos revela a Tua verdade. Senhor, que o Senhor possa transformar o nosso pensamento, mudar a nossa história, colocar de volta no rumo certo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler agora é em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por favor, procure na sua Bíblia aí para você acompanhar conosco. Aqui está a pastora Fernanda. Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastor? Paz do Senhor a todos. Vamos ler então a palavra? Amém. Filipenses 4:8 em diante diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Amém. Aqui nesta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós encontramos essa joia da palavra, onde é uma orientação para o viver diário de um cristão. Então, se você observar, aqui você tem uma orientação de como você deve viver e trabalhar os seus próprios pensamentos. Vejam da importância de você trabalhar no seu próprio pensamento. Nós estamos vivendo uma época em que os pensamentos cada vez influenciam mais a vida das pessoas. Se você não tiver realmente firmeza naquilo que crê, firmeza naquilo que você acredita, você vai ser influenciado e muitos estão praticamente sendo destruídos ou saindo do rumo ou indo para outra direção, menos a direção que Deus deseja. Isso é muito interessante. Nós estamos numa guerra psicológica, uma guerra de pensamentos para destruir a vida das pessoas, mas nós somos aqueles que somos resistentes, vamos resistir e ajustar nosso pensamento conforme o pensamento de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro, em nome de Jesus. Muitas vezes aceitamos todo tipo de pensamento que são jogados em nossa mente. Isso eu tenho comentado em outras mensagens anteriores, pensamentos que são jogados em todos os meios de comunicação. Pensamentos também que trazem a nossa memória de dores, de traumas que estamos vivendo atualmente ou passamos por momentos difíceis que acabam gerando em nós uma marca e, se não for curado, isso também pode provocar pensamentos de derrota na nossa vida. Nós somos dirigidos a pensar conforme as circunstâncias externas, as circunstâncias que estamos vivendo no momento. Então, as circunstâncias externas, elas acabam influenciando também o nosso pensamento. Circunstâncias externas acabam influenciando também o nosso pensamento. E isso pode trazer consequências negativas à nossa vida. Isso pode trazer coisas terríveis, né? E principalmente quando nós somos envolvidos ou atingidos ou fazemos parte de algo problemático, de algo negativo, ou algo traumático. Quando você está assistindo e ouvindo situações difíceis da sociedade, problemas, morte, dor, sofrimento,
e isso está muito perto de você, você já se sente abalado, e esses pensamentos começam a invadir a sua mente. Mas quando você participa disso, ou seja, você também faz parte das estatísticas, isso se torna ainda mais forte, esses pensamentos se tornam ainda mais fortes. Ou seja, traumas, isso pode ser na área familiar, ou financeira, ou seja, em qualquer área da sua vida. Mas uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante, é que um fato negativo, ele pode marcar a sua história. Um fato negativo pode marcar a nossa história, mas não temos que deixar isso destruir o nosso futuro. Amém? De fato, nós não podemos escapar, pastora, dos problemas, das circunstâncias, dos traumas que acontecem na vida. Isso aí é inevitável. Só que, se você está respirando, se você está me assistindo, se você está participando desse dia, eu quero dizer a você que esse fato negativo, ele pode marcar sim a tua história e marca a nossa história. Nós temos experiências pessoais que marcaram a nossa história de forma positiva. Nós temos boas lembranças dos anos passados, mas também nós temos lembranças negativas também, de alguns fatos. Bom, como é que você vai lidar com tudo isso? Como é que você vai lidar com tudo isso? Vai fazer a diferença no seu futuro. Então, os fatos negativos ou traumáticos podem marcar a sua história, mas deixar com que ele destrua o seu futuro é uma questão de decisão e de posicionamento. É isso que nós queremos falar. É um exemplo, eu li certo livro de uma história de um rapaz, um jovem, que gostava de jogar futebol americano, né? Vocês sabem, futebol americano, eles principalmente precisam dos braços para lançar a bola. Diferente do futebol aqui do Brasil, né? Os americanos, eles têm jogar aquela bola e precisa muito exercitar bastante os membros superiores. Muito bem. Esse jovem tinha um grande desejo de jogar ali na sua escola, na adolescência. Então, ele andando de bicicleta, caiu num buraco, bateu o braço, ficou mobilizado, o braço dele engessado. E ele ficou muito abatido, muito arrasado, muito para baixo. Porém, o pai desse jovem era um homem muito sábio e, percebendo que o seu filho estava arrasado, muito para baixo, abatido, com pensamento de derrota, chamou para conversar, né, e trocar uma ideia. Chamou seu filho para conversar, trocar uma ideia. E como um grande pai, um grande amigo, conselheiro, começou a trocar uma ideia com o filho. E disse ao filho assim: meu filho, vamos fazer o seguinte, percebo que você está muito triste, você quebrou seu braço, você bateu o braço, vai ficar muitos meses fora do esporte, mas escreva no papel o que você pode fazer, mesmo assim com o braço engessado. Que coisas você pode fazer? E aquele jovem, ouvindo seu pai, pegou uma caneta e o pai dele disse: escreva aqui nesse papel uma lista de coisas que você pode fazer, que você ainda pode fazer. E ele respirou e começava a ditar para o pai. Então, pai, eu posso então ler livros, eu posso andar de bicicleta, eu posso jogar videogame, eu posso tomar banho, eu posso arrumar a cama, e etc. E a lista foi aumentando. A lista de coisas que ele podia fazer foi aumentando. E depois de muitos e muitos itens, o semblante daquele jovem foi mudando, porque ele percebeu que ele poderia fazer muitas coisas, apesar de estar com o braço engessado, que a vida não tinha acabado para ele e que era apenas uma questão de pensamento,
de mudar o pensamento, de não focar absolutamente só no problema, só na dor que ele estava sentindo naquele instante. E ali aquele jovem aquele jovem foi correndo à sua mãe, dizendo a ela: mãe, eu posso fazer muitas coisas, mesmo com meu braço quebrado. Veja, assimile essa história para você. Talvez você não tenha um braço quebrado, tenha uma perna quebrada, ou talvez tenha, não sei, quem está assistindo. Mas em qualquer circunstância difícil, você tem que parar e não focar a sua vida, os seus pensamentos só no problema. Não é verdade, pastor? Só no problema, porque senão você vai paralisar. Você tem que enxergar as outras coisas que você pode desenvolver, para que a alegria volte ao seu coração. E a alegria voltou ao coração daquele jovem. Ele voltou a sorrir, o semblante mudou, porque ele percebeu que a vida não tinha acabado. Era uma vírgula que tinha que dar na vida dele e ele deveria continuar. Sabe, sempre falamos algo muito importante. Você é muito valioso. Você é mais valioso do que imagina. Você tem mais valor do que você imagina. Se você puder repetir, repita comigo assim. Diga assim: eu tenho muito valor. Vejam, não baixe a sua cabeça quando os problemas te cercam. Não baixe a sua cabeça quando você dá uma topada na vida. Não baixe a sua cabeça quando essas coisas acontecerem pelo seu caminho. É hora de você levantar a cabeça, olhar para o alto, mudar a sua mentalidade, buscar ajuda no Senhor. Saia, talvez, quando nós entramos em problemas, é como uma ilustração que você entra num buraco. E quanto mais você se mexe, mais afunda. Então nós temos que buscar no Senhor, nos aquietar, buscar do Senhor a saída dos nossos problemas. Mas uma outra coisa, pastora, que eu quero falar é que quem não errou nessa vida? Quem não falhou nesta vida? Quem não pecou? Quem não sofreu? Quem não perdeu? Esta vida também, nós temos essa parte do sofrimento, da dor, do erro. Às vezes você pecou, sofreu, sentiu dor na sua vida, não é verdade? Quem não passou por isso? Mas como você, agora nós temos que encarar que nós temos um inimigo, que ele vai trabalhar para pegar essas circunstâncias difíceis e tentar destruir a sua mente, destruir os seus pensamentos. Destruir seus pensamentos. Ele vai tentar machucar você nos seus pensamentos. Eu digo a você, não coloque um peso sobre você. Não coloque um peso sobre sua vida no qual você não pode suportar. Pastor, eu errei, tudo bem. Mas quem não errou também? Eu pequei, tudo bem, mas quem ainda não pecou? Pastor, eu perdi muitas coisas, eu estou sofrendo muito, eu tenho muitas dores, eu fui abandonado, eu fui deixado, ou eu fui abandonado, ninguém me ama. Gente, olhe para a cruz, Jesus passou por tantos problemas maiores do que o nosso, mas ele não pecou, ele permaneceu fiel. Mas nós passamos por isso. Se você olhar ao seu redor, se você der um giro, as pessoas que estão ao teu redor, você vai perceber que existem problemas que são até comuns hoje. Então, quando você começa a observar a história dos outros, a dor dos outros, você vai observar que você é um ser humano, que todo mundo faz parte desse processo. Sim, pastor. Acrescentando, né? Abrindo parênteses em relação à mente, a questão da mente, nós observamos também que hoje em dia, devido a tanto problema, devido à pandemia, devido à quarentena, estarmos muito tempo em casa, sem poder sair, principalmente em relação aos jovens, né? Os jovens, eles têm andado ansiosos, né? Eles têm andado nervosos,
porque eles estão acostumados a estar fora, né, passeando, ou estudando, e muitas vezes a mente deles também é atacada, né? A gente precisa também fazer um alerta sobre isso, né, que o jovem precisa, não só o jovem, o adulto, mas principalmente o jovem, o adolescente, né, precisa também procurar algo para preencher a sua mente. Mas existe também o outro lado, às vezes preenche a mente, né, o vazio com coisas erradas. E nós lemos aqui no início, né, que a gente precisa pensar em coisas boas, né, em coisas de boa fama, aquilo que é justo, aquilo que é respeitável. Então, como você falou agora há pouco, o inimigo se aproveita da nossa mente se nós dermos espaço. Sim, né? sim. E quando a pessoa está assim, ansiosa ou ociosa, né, o inimigo se aproveita. Por isso tem que estar vigilante, certo? Em relação a isso, né, a questão da sua mente. Muito bem, pastor, é verdade. Nós temos que estar atentos a isso, esse momento de pandemia, esse momento de lockdown, né, em que nós ficamos em casa. Nós temos que também procurar, um conselho que eu quero dar, é procurar criar um ambiente saudável com a sua família. Brincar, sair um pouco da TV, não sei, brincar em casa, com um tipo de jogo, conversar. É importante isso, nós podemos fazer isso, você pode fazer isso com a sua família, né? Ter um momento onde você se desliga do mundo exterior. O culto doméstico também, né? O culto doméstico é importante, exatamente. Então, essas coisas que nos desconectam do mundo e criar um ambiente para nossa mente também ficar mais saudável. Isso é muito importante. Mas voltando ao que eu estava comentando, as pressões sobre nossos pensamentos são terríveis. E o inimigo de nossas almas sabe muito bem trabalhar nessa área. Sabe muito bem trabalhar na área dos pensamentos e jogar pensamentos para nos induzir ao erro, para nos abater, para nos desestimular a vida. Quantas pessoas estão pensando em se suicidar, em acabar com a sua história, porque aconteceu algo que ele não queria ou que ela não queria? Quantas pessoas estão pensando em desistir de tudo por causa da pressão psicológica que estão sofrendo? E por trás de tudo isso tem um inimigo que trabalha, mas nós temos em Deus a nossa saída. Nós temos em Deus o escape. Nós podemos buscar o Senhor, mas temos que aprender a levar o nosso pensamento a Ele. Mas uma das coisas que nós não podemos deixar de ter em nossa vida é saber a nossa identidade em Deus. A nossa identidade em Deus. E é levar nossos pensamentos a Ele. E só assim nós vamos superar. Não é porque você está passando dificuldade, errou, falhou, machucou, sofreu, que você vai ficar com essa marca para sempre. Exemplo, pastor. Sim, alguém que foi abandonado. Aí você vai ficar com isso no seu coração e vai pensar assim: eu sou o abandonado da vida. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu sou um desprezado. Não, você tem que entender, como eu falei, que é uma dor. Sim. Tem como apagar o passado? Não, não tem. Mas tem como você administrar isso e ser curado disso. Isso vai ser uma marca na sua história, mas isso não pode mais definir o teu futuro. Se você assimilar problemas e começar a dizer aquilo que aconteceu na sua vida, dizer que é você, como eu sou um abandonado, ninguém me ama, eu sou desprezado, o pior de todos, não faça isso. Não faça isso. Uma coisa assim que a gente precisa entender, né, é que acontece mesmo da pessoa perder a sua identidade, né? Sim. Ela perde a sua identidade, ela não sabe mais quem ela é, ou então ela até assume a identidade de outro, né, de outra pessoa, e começa a viver em função daquilo. O que Deus quer é que você volte a ter a identidade original. Para isso você precisa orar, precisa pedir de Deus, você precisa buscar ajuda, né? E também reconhecer que está com problema de identidade, certo? E aí o que você precisa fazer? Pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa passa anos, a vida toda sofrendo
né, por dentro, sofrendo, se matando por dentro e não consegue mudar porque também, primeiro, não reconhece e, segundo, não pede ajuda, porque a gente precisa pedir ajuda. A gente não pode viver assim, entre nós, sozinhos, né, sem procurar melhorar. Quando a gente reconhece, a gente vai melhorando. Amém? Quando nós encontramos ao Senhor Jesus, nós começamos a entender a nossa identidade em Deus. Mas sabe, por mais problemas que tenhamos passado, talvez foi abandonado, enfim, desprezado, isso acontece em muitas famílias. Isso é... Meu irmão, meu amigo, o importante é você não perder a sua identidade no meio dessas guerras, no meio das suas próprias guerras. Eu acredito que dentro de você tem muita coisa boa. Diga comigo, dentro de mim tem muita coisa boa. Eu acredito nisso, que tem muitos talentos, tem muitos dons, tem muita capacidade. Deus te deu muitas coisas boas que você precisa despertar para isso. Não é uma circunstância negativa, uma decepção, algo que aconteceu durante a sua caminhada, que vai marcar para sempre a tua história futura. Entenda, lembre-se daquele jovem que quebrou o braço, mas quando ele para meditar nas coisas que ele podia ainda fazer, ele encontrou N coisas. Você também tem que encontrar muitas coisas que você pode fazer. Você tem valor. Tipo, não é porque, exemplo bem básico de um jovem, não é porque você foi reprovada no vestibular que você não é inteligente, não é? Não é porque você não passou em um concurso que o mundo vai acabar para você, não é porque você não conseguiu ser admitido em uma empresa que isso vai acabar. Não, você tem capacidade, você é inteligente, você é capaz de aprender coisas ainda melhores e maiores ainda. Você é valioso, nós temos que entender isso. Você é valioso, você é valiosa. Você tem que assimilar isso. Diga comigo, eu tenho valor. Isso é importante, eu tenho valor. Sabe? Mas alguns pontos eu queria ainda decorrer aqui com vocês. Alguns pontos. Primeira coisa, o que está paralisando você? Será que tem alguma coisa que te paralisa, algum fato, alguma história, ou algo que aconteceu? Por meio do seu pensamento, você pode extrair o seu melhor ou o seu pior, pastor. Por meio do pensamento que vem sempre em você, você pode simplesmente extrair o seu pior. Quando nós ficamos, por exemplo, amargurados, né? Remoendo coisas, pensando, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz dessa forma? Por que eu não fiz diferente? Por que não foi assim? Gente, aprenda a dar uma vírgula na sua vida. Aprenda a dar uma vírgula na sua vida. Aprenda a dar uma vírgula. Senão você vai ficar sempre se lamentando daquilo que você errou. Ok, vamos em frente. Vamos em frente, não fique paralisado. O pensamento correto é uma escolha que você deve fazer para toda a vida. Pensamento correto, eu escolho pensar as coisas do alto. Eu escolho ter pensamentos nobres, pensamentos de Deus, pensamentos de vitória, pensamentos de conquistas, pensamentos que vão me levar ao sucesso. Você nasceu para ser um sucesso. Nós nascemos para ser um sucesso. Não se importe com coisas que não foram do seu gosto. Sabe, um grande vencedor, ele também teve dificuldades, tombos na vida, mas ele não desistiu, né, de vencer. Todo vencedor já deu topada na vida, já aconteceu problemas. Dentro disso aí que você está falando, né? Sim. Eu estou lembrando aqui como a gente faz para a gente amadurecer, né, a mente e a nossa vida espiritual. Como você falou anteriormente, quando você está em Deus, a sua identidade é recuperada, né? É recuperada, você agora tem uma nova identidade. Mas como viver, né? Como viver assim,
Então, é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Você precisa estar sempre falando com Deus. Se você está se sentindo triste, amargurado, com vontade de chorar, por que eu estou assim? Perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou reagindo assim? Por que eu estou me comportando assim? Senhor, me mostra qual o motivo de eu estar fazendo. Porque às vezes a gente age de um jeito, reage de um jeito e não sabe, né? Por que está, às vezes, reagindo assim, irado, sem paciência, irritado, né? Irritada. E aí tem que colocar a mão na consciência e perguntar, já que eu tenho vida com Deus, né? Já que o Senhor transformou minha identidade, isso não significa também que eu estou completamente 100%. De vez em quando a gente falha em alguma coisa, mas aí, quando eu tenho vida com Deus, eu vou perguntar para o meu Deus, né? Para o meu Pai, Senhor, por que eu estou reagindo assim? Me mostra, Senhor, aconteceu alguma coisa, né, que entrou na minha mente, a mentira do inimigo, né, a acusação do inimigo ou a mentira do inimigo entrou no meu coração e eu estou reagindo. Então, eu preciso estar sempre perguntando para Deus, por que eu estou me comportando assim? Quando eu ajo assim, a minha mente vai ficando saudável, né? Porque se eu não ajo assim, a minha mente adoece. E aí é daqui para pior, né? Amém? Sabe, a pastora falou agora, a última parte, que ela disse, a mente pode adoecer. A sua mente pode adoecer. Com tantos pensamentos ruins, sua mente pode adoecer, sabe? Você prejudica a si próprio, mas também as pessoas que estão ao teu redor. E quem está ao teu redor sabe que você não está bem. Você se comporta diferente, teu comportamento é uma pessoa emburrada, uma pessoa chateada. Todo mundo percebe. Você não consegue esconder os seus sentimentos. Você não consegue colocar uma máscara. As pessoas percebem como você está por dentro. Significa que a alma não está bem, né? É. A alma é a mente, certo? Você consegue externar pelo seu comportamento aquilo que está na sua alma. Então, o teu pensamento ele vai influenciar as tuas atitudes. Mas sabe o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 12, verso 2? Ele disse assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam que coisa maravilhosa, pastora. Para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós só conseguiremos entender isso quando houver uma renovação da nossa mente. Pensamento transformado, pensamento mudado. Enquanto você não mudar ou transformar o seu pensamento, você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso tem que ser constante, né, pastor? Constante. Para ter uma renovação da mente, tem que ser constante. Exatamente. E como que você começa a renovar a sua mente? Com a palavra de Deus. Pensando nas coisas de Deus, nos padrões de Deus, nas verdades do Senhor para a sua vida, pensando nos louvores, adorando, entenderam? Servindo ao Senhor, pensando nas coisas que o Senhor faz. Então, encher a sua mente de coisas que agradam o coração do Pai. Quando a nossa mente muda, as coisas também mudam. Quando a nossa mente muda, as coisas ao nosso redor começam a mudar também. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de mudar ou de renovar a sua mente, né? Tem muita dificuldade nessa situação. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em mudar um problema no casamento, de mudar um problema com seus filhos, de mudar um problema com relação ao dinheiro, com amigos. Tem pessoas que têm problema de perder peso, né? A grande maioria, muitos, né? Tudo é uma questão de pensamento, tudo é uma questão de mudar o pensamento, né? Tem pessoas que têm problema em ganhar dinheiro, muita gente assim também, e tem muita facilidade de perder dinheiro, não é? Sabe? Mas ao invés de pedir ajuda de pessoas não, eu diria
ir na internet, como fazer para isso, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Queridos, nós temos que ir ao Senhor, pedir ajuda dEle, e Ele vai ter a verdade, Ele vai nos dar a resposta certa, na medida certa, na hora certa, para resolver as nossas situações. Eu ouvi, melhor, eu li uma frase de um grande boxeador americano, né? Já até faleceu em 2016. O nome dele era Cassius Clay, e depois mudou para Muhammad Ali. Ele era um grande campeão, acho que todo mundo do esporte, todos dessa área tem como referência esse homem, que era um grande atleta, né? E uma das frases dele que me chamou a atenção, e diz respeito ao pensamento correto e transformado, disse assim, ó: o problema não é perder a luta, o problema não é perder a luta, mas o grande problema é ficar prostrado no chão. Ó, o problema não é perder a luta, né? Quando um boxeador está no ringue, ele é atingido pelo seu oponente, pelo seu inimigo ali na hora, ele pega um nocaute, ele cai ao chão. Mas esse grande campeão disse: o problema não é você perder a luta, mas o grande problema é você ficar prostrado. Esse é um grande problema na vida das pessoas. Se lamentando, né? Se lamentando, não vou mais fazer mais nada, eu vou desistir de tudo, eu não dou certo, eu sou um erro, eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, eu sou o pior de todos, eu não vou conseguir ter nada nessa vida. Essas são frases que mostram que a pessoa está prostrada no chão, né? Ela está ali totalmente jogada, sem possibilidade de vencer, porque quando você está assim, você não vai nunca ser um campeão. Mas a característica do vencedor, ele vai se levantar e vai continuar sua caminhada de superação, querendo vencer. Essa é a característica de um vencedor. O vencedor, ele tem a sua mente transformada. Um vencedor também, ele pegou muitos, como um boxeador, estamos usando o exemplo dele, ele pegou muitos socos, né, dos seus oponentes. Talvez ele caiu uma vez, 2 vezes, perdeu uma luta, 2 lutas, mas ele não desistiu, ele continuou a treinar, se exercitar, melhorar. Essa é a vida de um vencedor. Nós temos que buscar a Deus, nos levantar, tentar, continuar, acertar, e nós vamos nos aperfeiçoando, amadurecendo e conquistando. E quando você olhar para trás, quando você olhar os anos passados, você vai ver que você conquistou muitas coisas. Sabe, eu quero fazer uma pergunta a você. Você já observou o seu passado? Hoje, por exemplo, hoje, observe o teu hoje, agora. Olhe para o passado. Será que você consegue escrever numa lista as coisas que você já conquistou, as coisas que você já conquistou durante essa jornada? Anote no papel as coisas que você já conquistou, né? Mesmo as coisas mínimas que você conquistou, até as grandes coisas. Coloque no papel. Você vai ver que grandes coisas o Senhor tem te dado. Você tem conseguido muitas coisas. Pastor, mas eu não consegui tantas, mas você deve ter conseguido algumas coisas. Então isso é um sinal que você pode conquistar. É um sinal de que você pode ter, sim. Nós temos que ter essa mentalidade de olhar para as coisas de um ângulo diferente, com o pensamento do alto. Amém? Faça isso, isso é muito importante para a sua vida. Vencedores, pastor, aprendem com seus erros e dificuldades, mas perdedores ficam sempre remoendo o seu passado e não vão experimentar algo novo na sua vida. Seja no casamento, seja na vida espiritual, seja na vida financeira. Ah, pastor, na vida espiritual, pastor, eu
eu já me desviei, não estou mais na igreja, eu acho que eu já errei muito, não tem mais jeito para mim. Pare com isso. Isso é um pensamento de derrotado. Você tem que se levantar e voltar para a casa do Senhor. Você tem que servir o Senhor com alegria. Ah, eu já errei, já me decepcionei, eu já me frustrei. Tantas coisas assim. Não pense assim. Esse é o pensamento de derrotado. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para ficar prostrado ao chão. E a tua vida espiritual vai ficar desse jeito. Na mornidão. Nem é quente, nem é frio, não é? A sua grande batalha é contra os seus pensamentos que vêm da sua própria natureza humana, da sua própria natureza humana. A nossa natureza, ela não é uma natureza otimista. A nossa natureza é uma natureza decaída, que nos leva só para o mal. Se não for a influência do Espírito de Deus, nós vamos para o mal. Se não for uma influência de Deus na nossa vida, nós temos a tendência de ir para o outro caminho que não o de Deus. Vejam, a nossa guerra é contra a nossa própria natureza. Por exemplo, alguém que quer ter sucesso, mas você tem preguiça. Você tem preguiça. De onde vem a preguiça? A preguiça, ela vem de dentro de você. Ela não vem de fora. Ela vem de dentro de você, da sua natureza decaída. A sua própria natureza é sua própria inimiga, vamos dizer assim. Ela vai querer te destruir. Então, se você tem preguiça, você não vai ser um vencedor, você não vai ser um conquistador. Você vai ficar sempre ali, prostrado, deitado na sua rede, ali se balançando, e não quer fazer nada, não quer trabalhar, estudar, se esforçar, fazer algo, produzir, somar, multiplicar. Você quer ficar sempre inerte, você não quer fazer parte de um projeto maior. Então, a preguiça, por exemplo, é algo que está dentro do ser humano, que nós temos que controlar, nós temos que tomar conta do nosso futuro. Então, nós temos que pensar nas coisas do alto, como Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nós lemos, pastora. Nós temos que pensar nas coisas do alto, em coisas nobres. Nós temos que pensar em coisas nobres para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro. Amém? Sempre. Você não pode viver em alegria se só pensa em coisa triste. Você não pode viver sorrindo, pastor, se só pensa em coisa ruim. Você não pode, não existe isso. Então, você vai externar aquilo que está no seu coração. Você não vai amar as pessoas se o que passa pelo seu pensamento são ressentimento, são mágoas, são descontentamentos. Você não tem 2, 3, 4 corações. Você só tem um coração. E se o seu coração está machucado, magoado, amargurado, você vai se relacionar com todos que estão ao teu redor dessa maneira. Amargurado, machucado. Todos vão perceber. E você nunca vai conseguir amar ninguém totalmente. Ninguém totalmente. É como que, um exemplo, uma jovem que vai se casar, mas ela tem um problema seríssimo com seu pai ou com a sua mãe, não perdoou. Aí pensa, eu vou ser feliz no meu casamento, vou casar logo. E aí ela casa, só que, como eu falei, ela só tem um coração. Nós não temos vários corações, temos só um. E esse coração dessa jovem que como escape quis casar logo, ela tinha mágoa da mãe, do pai, não sei o que, etc. Tem muitas coisas. Daí vai para o casamento e ela percebe que, e o marido dela percebe também que ela não ama totalmente, não consegue amar, não consegue transmitir amor, uma pessoa seca, amargurada. Por quê? Não é por causa do marido, não é por causa do relacionamento novo, mas porque ela tinha queixas ou tem queixas ainda que não foram resolvidas com seus pais. E ela não vai conseguir amar o seu marido 100%.
Tem mães que não conseguem amar seus filhos. Tem mães que não conseguem amar seus filhos. Por quê, pastor? Mas não gerou, não ficou 9 meses com o bebê na barriga. Mesmo assim não consegue amar? Sim, não conseguem. Por quê, pastor? Porque tem problema no seu coração, tem mágoas, ressentimentos. Porque ela não tem 2 corações, 3 corações, 4, 10, não, só tem um coração. Então, se ela casou, engravidou, neném nasceu, cresceu, a mãe não consegue transmitir amor porque o seu coração está em dívida. Ela tem que resolver questões do passado. Então, vejam, nós temos que resolver nossas vidas. Nossos pensamentos têm que ser transformados. Nós temos que ser curados, senão você nunca vai amar como deveria, nunca vai ser uma pessoa inteira. Nós temos que entender que precisamos transformar nosso pensamento para a nossa história ser transformada. Último versículo, pastora. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Esse é um versículo muito interessante. Provérbios 23, versículo 7. Sim. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Pois é. E somente a parte A, né? A parte A é muito importante. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe? Assim como você imagina na sua alma, o seu pensamento, ele produz quem você é. É como que um projetor de imagem. Ele está projetando na tela aquela imagem. Assim, os pensamentos projetam o nosso viver, o nosso reagir, o nosso comportamento. Veja, nós temos que transformar o nosso pensamento, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que Deus dá importância, valorizar as coisas, como diz no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e não a impureza, mergulhe na pureza, se distancie da impureza, tudo que é amável, tudo que traz realmente o perdão, o amor, tudo que é de boa fama. Não valorize as coisas que são que são negativas, que não têm boa fama, mas valorize aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, nós queremos orar nesse instante, orar por você. Nós vamos continuar essa mensagem no próximo culto. Nós não terminamos essa mensagem, ela é muito maravilhosa. Mas eu quero que você agora possa orar, falar com Deus e refletir sobre a sua vida. Quais são os pensamentos que estão te paralisando? Quais são os pensamentos que estão tomando de conta da sua vida? Será se você está com temor? Será se você está apavorado? Será se você está tremendo e não consegue mais enxergar o futuro? Você só está enxergando uma grande tempestade que está sobre sua vida? Não pense assim. Mas você precisa encontrar que pensamentos que estão, vamos dizer assim, dirigindo a sua vida. Que pensamentos são esses? Mas, nesse momento, rejeite todo o pensamento que te leva ao fracasso. Talvez você esteja prostrado. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor sabe. Mas Ele está falando com você. Não fique prostrado. Não fique prostrado no chão. Levante-se nesse momento.
Tome uma posição, respire fundo. Você tem que reagir. A vida é cheia de obstáculos, mas o Senhor Jesus, Ele disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida. É uma questão de mudar a mentalidade, de mudar o pensamento, olhar para as coisas como da forma de Deus, da maneira de Deus. Em nome de Jesus. Pastora, vamos orar nesse instante. Feche seus olhos agora. A pastora vai orar. Antes da gente orar, queria só ler aqui Filipenses 4, só que no versículo 6. Sim. Né? O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui, né, que o segredo, a dica é colocar diante de Deus as suas petições, as suas ansiedades, as suas dificuldades, porque nós estamos vivendo em tempos de ansiedade, tempos de angústia, tempos de, como você falou agora há pouco, né, de ficar desesperado muitas vezes, né, em angústia, em desespero, em sofrimento, muitas vezes se perguntando por que isso está acontecendo, por que estou passando por isso, mas tudo a gente tem que colocar onde? Diante de Deus. Diante de Deus as nossas dificuldades. E é o que nós vamos fazer agora, né? Vamos orar agora. Convido você a orar conosco. E enquanto nós oramos, você coloca diante de Deus as suas súplicas, as suas necessidades, as suas ansiedades, porque o mundo está vivendo numa ansiedade muito grande devido a tanta coisa que está acontecendo. Todos nós andamos ansiosos, mas muitos de nós sabem o segredo de como colocar diante de Deus, né? E como vencer. E muitos não conseguem, não sabem. Por isso nós estamos dando essa dica aqui, que é uma dica preciosa, né? Oremos então. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Sim, meu Pai. Diante de tudo, Senhor, que nós estudamos aqui, que nós fizemos aqui agora há pouco, que nós aprendemos aqui agora há pouco, nós colocamos diante do Senhor, como o apóstolo Paulo diz no versículo 6, que nós devemos colocar as nossas ansiedades diante do Senhor, e Ele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e guardará a nossa mente em Cristo. E também, Senhor, no versículo 8, Ele diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é justo, que é honesto, aquilo que agrada o coração de Deus. Nós sabemos, Senhor, que isso agrada o teu coração. Muitas vezes não conseguimos, é por isso que estamos diante do Senhor agora pedindo, clamando, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, nos mostrar como nós devemos agir, o que nós devemos fazer, como o Senhor estar diante de toda essa situação, de todo momento de angústia, muitas vezes morte, luto. Muitos estão passando por isso, nós também passamos por isso. Quem de nós não teve alguém na família que morreu nessa pandemia, que sofreu ou que está sofrendo, que está à beira da morte? Por isso, Senhor, nós estamos muitas vezes desesperados, mas nós aprendemos hoje que em tudo devemos colocar diante do Senhor o nosso pedido, as nossas petições, as nossas angústias, o nosso desespero, colocamos diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, também pedimos para aquelas pessoas que estão passando por isso agora, ó Deus, que o Senhor possa mostrar através da tua palavra, através, Senhor, de alguém, usa alguma pessoa, ou Senhor, através desse momento agora, que essa pessoa que está vendo agora essa palavra, esse programa, que ela possa entender como ela deve fazer, como ela deve agir, para que o Senhor venha e que o Senhor dê a ela a paz que excede todo entendimento, que ela possa aprender, Senhor, a, meu Deus, estar diante do Senhor clamando, porque, Senhor, não é vergonha quando nós chegamos diante do Senhor e clamamos e pedimos: ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, tira, meu Deus, a angústia do meu coração, tira o desespero e coloca a tua paz. É o que nós pedimos ao Senhor agora. Coloca a tua paz sobre essas vidas, sobre essas famílias que estão desesperadas. Traz também, Senhor, a tua resposta. Traz o teu sinal para cada um de nós. E que nós possamos lembrar
que devemos descansar em Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo, e que essa palavra fique no profundo do coração daquele que está assistindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, quero orar com você. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Que a Tua graça, a Tua paz estejam sobre a vida dos Teus filhos, daqueles que estão assistindo essa mensagem. Que os seus pensamentos sejam transformados, meu Pai. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está agindo. Senhor, eu te peço que a Tua graça, a Tua paz e o Teu poder estejam sobre a vida deles de uma forma rica e poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Até a próxima.
enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne.